buscamos essa Tua presença, Senhor. Essa presença preciosa, essa presença que mudou e continua mudando as nossas vidas. Nós queremos mais uma vez dizer: você é bem-vindo, Espírito Santo. Você é bem-vindo para falar não apenas aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Queremos ser corrigidos, queremos ser motivados, queremos ser levantados e queremos ir exatamente para onde o Senhor nos direcionar. Obrigado por Tua presença nesse lugar. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que não será apenas informada, mas será inspirada, será transformada e não vão sair da mesma forma que entraram. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite vocês. Obrigado. Daqui a pouquinho eu posso chamar você novamente. Se alguém não me conhece aqui, meu nome é Dilson. Para mim é um prazer muito bom, muito grande estar aqui novamente com vocês, com o pastor. Quero agradecer a essa oportunidade de estar novamente ministrando a palavra. E como eu gosto de me apresentar, eu costumava dizer que era médico nas horas vagas, além de pastor, mas há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, eu deixei a medicina para me dedicar exclusivamente ao pastoreio e também a inspirar todas as esferas da sociedade. E eu creio que esse é um pouco do tema que está pairando aqui nesse evento, nessa conferência, com os princípios, com os valores do reino de Deus. E dentre tudo isso, antes de eu falar do tema que está no meu coração para essa noite, o Senhor nos inclinou a estar ministrando para pessoas, a estar ensinando princípios bíblicos através de uma ferramenta conhecida dos que estão aqui, chamada internet. Nós temos um canal, Edilson de Lira, e nesse canal nós temos um projeto chamado Bíblia Todo Dia. Alguém já ouviu falar desse projeto? Se você não ouviu falar e você está com internet, você pode entrar no momento exato que eu estou falando com você. Nós temos 11.995 inscritos no canal, então talvez você seja o de número 12.000. O projeto Bíblia Todo Dia tem a intenção de poder ensinar os princípios da palavra de Deus de uma forma simples, para que todo mundo possa ler a Bíblia do zero, de Gênesis a Apocalipse, em 365 dias. Então, vou fazer uma pergunta. Você não precisa levantar sua mão, não precisa se constranger, mas você já leu a Bíblia toda? Eu conheço muitos crentes que, depois de 5, 10 anos de evangelho, nunca se aventuraram a ler todas as Escrituras. Através desse programa, de uma forma gratuita, com vídeos de 5 a 7 minutos diários, você vai poder ler juntamente comigo, com explicações, com comentários, a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Numa linguagem que mesmo quem não é crente pode entender. Então nós temos ateus lendo e alguns deles deixando de ser ateus durante a leitura. Nós temos católicos estudando conosco, nós temos um padre que entrou em contato comigo falando que estava acompanhando o Bíblia Todo Dia, divulgando para pessoas. A última estatística que nós vimos é que o nosso canal tem alcançado uma média de 100.000 visualizações por mês. Isso significa que milhares e milhares de pessoas estão acompanhando esse projeto e eu quero convidar você para estar participando e estar divulgando também conosco isso. Amém? Agora, vamos falar um pouco hoje sobre avivamento sustentável. Esse é o tema que eu recebi e eu confesso que é um tema que eu me sinto muito confortável de batermos um papo, de soltarmos alguns princípios aqui. Eu quero falar sobre 3 chaves para um avivamento sustentável. Mas antes disso eu queria lembrar o que eu sempre gosto de falar a respeito da igreja. Quando a gente pensa na palavra igreja, a palavra grega eclésia, muitas vezes nós pensamos na igreja do ponto de vista do ajuntamento, porque entendemos que ao pé da letra essa palavra eclésia significa ajuntamento, chamados de fora, chamados para fora.
Nós pensamos na igreja como um templo, nós pensamos na igreja como uma instituição, nós pensamos na igreja como um ambiente de convivência social. Mas se nós estudarmos a história desse termo, nós vamos perceber que o termo eclésia era usado muito antes de Jesus, era usado pelos romanos e representava os grupos que os romanos levantavam para conquistar culturalmente um reino que eles venciam. Então eu vou pincelar um pouquinho de história aqui para você, para a gente poder pegar esse contexto. Roma era um império que vivia das guerras. Roma vivia de conquistas militares. E quando Roma vencia um império, eles sabiam que toda guerra se dividia em duas etapas. A primeira etapa era a guerra física, ou seja, os soldados, o sangue, as lutas. A segunda etapa era uma guerra cultural. Se Roma conquistasse um determinado reino com a força do seu exército, passavam-se alguns anos, aquele reino iria se rebelar contra Roma e tentar novamente a sua independência. Mas se Roma conquistasse com o exército e depois enviasse um grupo de pessoas da elite romana para poder inspirar aquele reino vencido com os princípios de Roma, com os valores de Roma, com a cultura de Roma, com a medicina de Roma, com o direito romano, com a filosofia romana, ou seja, eles escolhiam pessoas de todas as áreas da sociedade, enviavam para aquele reino vencido e eles tinham uma missão: vocês precisam se misturar, diga comigo, se misturar. Eles diziam: vocês precisam se espalhar, vocês precisam alcançar os formadores de opinião, vocês precisam alcançar as influências nessa sociedade, e vocês vão comunicar os nossos valores. Por quê? Porque as pessoas vão começar a gostar desses valores, vão começar a desejar serem cidadãos romanos. E uma vez que você deseja ser um cidadão romano, e você se torna romano, não tem mais sentido você querer se rebelar contra algo que você é parte. Você não é mais um império à parte. O nome desse grupo que conquistava culturalmente um reino já vencido pela força era eclésia. E é interessante porque Jesus anuncia a palavra eclésia, a palavra igreja, pela primeira vez, quando ele está numa cidade chamada Cesareia. Cesareia significa cidade de César, ou cidade do imperador romano. Eu não sei quanto a você, mas fazendo aqui um making off da história de Jesus, pensando no momento em que Jesus vai falar pela primeira vez sobre o plano dele, que é a igreja, que cidade você escolheria? Que ambiente você escolheria? Eu fiquei pensando, e eu talvez escolhesse Jerusalém, talvez escolhesse Belém, talvez escolhesse Nazaré, cidades cheias de muitas profecias. Jesus escolheu uma cidade romana, uma cidade que os discípulos não gostavam muito de estar, porque naquela cidade haviam templos de Baal, naquela cidade haviam as estátuas dos imperadores de Roma, naquela cidade havia o panteão romano, que era o templo com todos os deuses que eles traziam de lugares diferentes. Para o povo que estava com Jesus, aquela cidade era uma cidade imunda, e Jesus escolheu justamente aquela cidade. E eu imagino, conversando com os discípulos, Jesus olhando para aquelas estátuas, Otávio, César Augusto, outros imperadores de Roma, e dizendo para os discípulos: sabe de uma coisa? Eu também vou fundar a minha eclésia. Eles estão aqui influenciando o nosso povo, mas eu também vou montar um time de elite, que vai influenciar todas as áreas em todos os lugares. Eu quero que você entenda esse contexto histórico para você perceber que igreja, eclésia, na verdade era uma estratégia de guerra. Não era apenas um clube. Eclésia era uma ferramenta de influência, uma ferramenta de transformação. Eu não acredito numa igreja que está plantada em um lugar e não transforma o ambiente onde ela está ao longo do tempo. O que Jesus disse, em outras palavras, para os discípulos, o que a palavra diz hoje para você, é: eu estou levantando você para se espalhar, para influenciar. Assim como Roma primeiro vencia pela força física, e depois mandavam os influenciadores dizendo: olha, eu já venci, a batalha já foi vencida, agora você só precisa convencê-los que o lado de cá é melhor.
Jesus ele também diz, olha, ninguém pode entrar na casa de um homem valente e saquear os seus bens sem antes amarrar esse homem. Ou seja, a autoridade que o diabo tinha já foi vencida. Paulo usou essa analogia falando sobre Jesus na cruz. Ele disse, despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, deles triunfando na cruz. Essa é uma linguagem militar, eu não sei se você percebe. Despojar significa privar da posse violentamente. Ou seja, o diabo poderia dizer, essa vida é minha, essa vida é minha, essa vida é minha. E aí Jesus veio e disse, não, agora essa vida é minha, essa vida é minha, essa vida é minha. Você não tem mais autoridade sobre eles. Despojou as posses do diabo e triunfou sobre ele na cruz. Ou seja, fala sobre aqueles desfiles que Roma fazia. Quando um rei era vencido, aquele rei normalmente era arrancado da sua coroa, começava a usar vestes comuns, às vezes era amarrado e carregado por um cavalo durante todo o reino, fazendo literalmente uma passeata, para que todo mundo olhe para ele e diga, olha, aquele era o que sentava no trono, mas ele agora não tem mais autoridade. E foi exatamente isso que Deus fez através de Jesus com o diabo, tirou a autoridade dele. Jesus estava usando essa palavra, não foi à toa. A palavra eclésia não era uma palavra do Antigo Testamento, não era uma palavra de Isaías e Jeremias, do Pentateuco, era uma palavra para esse agrupamento romano que eu acabei de falar. E Jesus estava dizendo, olha, assim como Roma primeiro vence com a força, e depois manda os seus influenciadores, eu já venci com a força. E agora eu estou mandando os meus influenciadores. Você não nasceu de novo para viver numa bolha evangélica. Você não nasceu de novo somente para um dia você ir para o céu. Um dos maiores erros da igreja hoje é achar que Jesus Cristo veio somente para levar o homem para o céu. Jesus não veio somente para levar o homem para o céu, Jesus veio para trazer o céu para o homem. Você está aqui para trazer o céu para a terra, para influenciar a terra com a cultura dos céus. É assim que nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Em outras palavras, como é aí, eu quero aqui também. Como é aí, eu quero no meu trabalho. Como é aí, eu quero em todas as áreas que eu possa tocar. Amém. Nós como cristãos devemos estar para o mundo da mesma forma que um barco está para a água. O barco foi feito para a água, assim como o cristão foi feito para estar no mundo. Como assim, pastor? Se o barco não estiver na água, ou ele está com defeito, ou ele ainda não entendeu para que ele serve. Porque o barco foi feito para estar na água. Mas se a água entrar no barco, o barco afunda. O crente foi feito para estar no mundo. É fácil ser crente na igreja. Você consegue ser um profeta lá no mercado de trabalho? Nós muitas vezes, eu falo agora como pastor, temos uma tendência, uma tentação a discipular frequentadores de igreja, a formar apenas audiência, a formar apenas plateia, mas esse nunca foi o desejo de Jesus. Esse nunca foi o plano original da igreja. Nós treinamos pessoas para apenas servir bem na igreja, quando na verdade Ele quer que a igreja transforme toda a sociedade. E aí quando a igreja vai para a sociedade, ela fica acuada. Porque da mesma forma que você não pode treinar um animal em um zoológico e achar que ele vai se dar bem numa selva, você não pode discipular alguém somente no contexto da igreja e achar que ela vai se dar bem lá fora. Nós estamos criados por Deus, projetados por Deus para transformar o mundo. Amém. Assim como o barco está para a água, nós estamos para o mundo. Você precisa estar no mundo. Se você não estiver tocando pessoas no mundo, ou você está com algum problema, ou você ainda não entendeu porque você está nessa terra. Agora, se o mundo entrar em você, você naufraga. Você está nele, mas ele não está em você. Quantos estão entendendo isso? Amém.
Agora, a gente vai falar um pouco sobre avivamento. Eu não quero me demorar aqui tentando definir a palavra avivamento, mas eu queria ler uma passagem em particular com você, para a gente navegar um pouco nessas 3 chaves, para um avivamento sustentável, para um avivamento duradouro nas nossas vidas, na nossa cidade, na nossa igreja. Essa passagem está no livro de Juízes, Juízes no capítulo 2, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 8, eu quero que você fique muito atento comigo aqui, porque eu vou ler uma passagem um pouquinho extensa, mas vai fazer todo sentido para você. Juízes capítulo 2 e versículo 8, a Bíblia diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Quem aqui conhece a história de Josué? Se você não levantou a mão, você precisa acompanhar a Bíblia todo dia. No capítulo 2 e versículo 10, a Bíblia diz: depois de toda aquela geração, ou depois que toda aquela geração, diga comigo, geração. Ele diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos sempre vivendo nessa terra uma tensão, nós estamos sempre vivendo nessa terra um perigo, uma ameaça, nós estamos sempre com a possibilidade de estar a uma geração de distância do maior avivamento ou do maior esfriamento espiritual que a terra já viu. É a distância de uma geração. Basta uma geração para perder o mover do Espírito. Basta uma geração para pegar a palavra e transformar todo o mundo. Nós estamos sempre com esse gap, com esse intervalo de uma geração para o maior avivamento, para a maior transformação que a história já viu, ou para o maior esfriamento que já aconteceu em toda a história. A Bíblia diz aqui que Josué foi um homem que conquistou a terra de Canaã. Josué foi um discípulo direto de Moisés, mas a geração seguinte não conhecia o Senhor e não conhecia os feitos dele. E veja o que aconteceu. Vai acontecer o que eu chamo aqui de ciclo de um avivamento. A Bíblia diz no versículo 11: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalim. Se você não conhece o Senhor, se você não conhece os feitos do Senhor, você vai fazer o que Ele reprova. É algo natural. E aí a Bíblia continua dizendo: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. Versículo 14: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou. Diga comigo, entregou. O que Deus está dizendo é: não posso fazer muita coisa, vocês estão entregues às suas próprias concupiscências, vocês estão entregues às suas próprias escolhas. A Bíblia diz: Deus os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um princípio, e a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, que é um princípio de conexão de gerações, que é um princípio de honra de gerações. E uma geração que não honra a sua geração anterior, vai ser uma geração saqueada. Assim como essa geração aqui, que viveu saqueada porque não entendeu os feitos do Senhor numa outra geração, porque não conhecia o Senhor que aquela outra geração conheceu, foi roubada. Nos dias de hoje também, nós temos gerações que são levantadas de uma forma desconexa ao que uma outra geração está plantando. Quando a palavra do Senhor diz: uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Amém. Essa desconexão, ela acontece muitas vezes. A Bíblia mostra que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Está lá: honre o seu pai e a sua mãe, para que tenhais longos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Uma geração que não honra a paternidade não desfruta de longevidade. Agora, a gente não está falando somente aqui de longevidade física, de você viver muitos anos de vida, porque um ministério que não honra gerações anteriores de ministérios não vai ter uma longevidade ministerial. Você acha que você pode fazer tudo na sua própria força? Esse sentimento de desconexão de paternidade aconteceu num padrão do Éden. Quando o diabo disse a Adão, você pode ser como ele. E esse é um dos problemas que desconectam muitos avivamentos. Essa é uma das coisas que rompe um avivamento sustentável, porque muitas vezes uma geração começa a despertar em coisas, começa a despertar nos princípios de Deus, mas ele acha que não precisa da outra geração, porque eu posso fazer mais rápido, porque eu posso pregar melhor, porque eu posso ser mais ungido. E você está cortando a semente de longevidade na sua vida e no seu ministério, que se chama honra à paternidade. Diga comigo, honrar paternidade é um segredo para a longevidade. Agora continue lendo comigo, veja o que a Bíblia vai dizer. Versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra você, quem vai ser por você? Aleluia! Se Ele simplesmente está dizendo, eu rejeitei, não tem quem faça a promoção acontecer na sua vida, a vitória acontecer na sua vida, porque a mão do Senhor estava contra eles. Agora continue lendo comigo. A Bíblia diz, conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, e esse é um resumo do livro de Juízes, que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, a gente já está vendo um ciclo se repetindo. Logo que se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho de obediência aos mandamentos do Senhor. Preste atenção no padrão agora, e você vai entender porque muitos avivamentos não são sustentáveis. Eu fico me perguntando, é algo que eu gosto de estudar, eu estudo a história da igreja, eu estudo a história dos avivamentos, eu não sei se você já se perguntou isso, porque ao invés de vermos um avivamento como uma base para um avivamento ainda maior, normalmente nós vemos os avivamentos em começo, meio e fim, ascensão, apogeu e queda. Levanta-se um grande homem de Deus com uma grande mensagem, ele revoluciona uma geração, revoluciona uma região específica, mas parece que passa um tempo, e a geração que se segue aquele homem, ao invés de usar aquele teto dele como um piso, para alavancar um crescimento ainda maior, para alavancar um avivamento ainda maior, simplesmente encerra uma estação que aquela pessoa começou. Podemos pensar que talvez seja o padrão divino, mas se você estudar alguns avivamentos na história, você vai ver que nem todos são assim, nem todos seguem esses ciclos. Por exemplo, existia um grupo chamado o grupo dos Morávios, e esse avivamento ele durou décadas inteiras, simplesmente porque foi um avivamento sustentável. Antes mesmo de William Carey, que foi o pai das missões modernas, esse avivamento enviava centenas de missionários para as Américas, para a Ásia. Foi um avivamento duradouro. E eu não sei você, mas eu me pergunto o que fazer para que aquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas não acabe na nossa geração, mas continue com outras pessoas. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus já se movia na terra antes de você, e Ele vai continuar se movendo depois de você. Então é importante que você pense sobre o legado que você vai deixar para as próximas gerações. Legado não é algo que a gente deixa quando a gente morre. Legado é algo que a gente deixa quando a gente sai daquela área, quando a gente sai daquela zona de influência. Que tipo de legado você tem deixado por onde você tem passado? Aqui nós vamos ver um padrão simples, esse padrão se repete.
O livro de Juízes só vai contar personagens diferentes com uma história que se repete. Que história é essa? É a história do versículo 18. Diz assim: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Um ciclo. Líderes se levantam, as pessoas se ajuntam para seguir aqueles líderes, um movimento se inicia, aqueles líderes se vão e as pessoas perdem aquele movimento começado e eles voltam para práticas ainda piores. Eu pergunto para você, isso aqui é só um registro histórico ou é uma doutrina? É algo que tem que acontecer? Será que tudo que Deus está iniciando nessa terra tem que ser acabado pela geração seguinte? Ou será que Deus está levantando uma geração, especificamente falando de vocês agora, que não somente vai abandonar o que outros conquistaram, mas vai pegar aquilo que as pessoas conquistaram em Deus, como uma estação, como um trampolim para dar saldos ainda maiores, para andar de uma forma ainda mais profunda, para resultados ainda mais intensos com Deus. Eu tenho uma declaração para a minha vida pessoal, como pastor, como líder, olhando para as pessoas que Deus confia para estar perto de mim, para treinar, eu tenho dito, olha, eu quero que o meu teto seja o seu piso. O seu teto precisa ser o piso de outras pessoas. O seu teto precisa ser o piso de outras gerações. Agora eu quero falar sobre 3 chaves, de uma forma muito rápida. Como eu disse, nós estamos batendo um papo aqui. Eu sei que nós tivemos um tempo de oração maravilhoso, mas eu creio que o Senhor quer trazer algumas instruções, que talvez não vão fazer você sair correndo no culto, na unção, nessa noite, mas certamente vão mexer com você. E se eu deixar você incomodado nessa noite, eu já te dou por satisfeito. A primeira chave se chama relacionamento. Diga comigo, relacionamento. A segunda chave é estrutura. Diga comigo, estrutura. E a terceira chave se chama transição. Nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre estruturas e nós vamos falar sobre transições. Agora, deixa eu falar muito rápido sobre essa primeira palavra. Eu quero que você volte comigo em Juízes, no versículo que a gente acabou de ler, e lá no versículo 8, no versículo 9, versículo 10, na verdade. A Bíblia diz, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o quê? O Senhor. Deixa eu explicar algo para você. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Existe uma diferença entre conhecer o Senhor e conhecer sobre o Senhor. Eu vou dizer de uma outra forma para você pensar um pouco. Cristianismo não é um ensinamento. Cristianismo é um relacionamento. Cristianismo não é apenas um conjunto de regras, de princípios, de dogmas, de sistemas, como talvez o budismo seja, como talvez algumas outras religiões. A Bíblia não diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu livro, para que todo aquele que o leia, não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus pelo livro, é uma bênção. Mas eu vou te dizer uma coisa, você precisa de mais do que a Bíblia para amadurecer. Como assim, pastor? Você precisa de outros crentes. Existem muitos mandamentos da palavra que você não pode cumprir sozinho, você precisa de outras pessoas para poder cumprir. Mais do que uma informação de um livro, o que Deus sempre quis conosco foi estabelecer um relacionamento. É isso que a palavra religião significa. Ré, novamente, e ligos, e ligar.
Religião significa ligar de novo. Só se liga de novo algo que em algum momento estava desligado. Agora, há diferença do cristianismo para todas as outras religiões. É que enquanto todas as religiões tentam religar o homem fazendo alguma coisa para chegar até Deus, no cristianismo foi Deus quem disse que ia fazer alguma coisa para descer até o homem. Toda religião que você estudar, você vai ver o homem precisando fazer alguma coisa para poder se chegar a Deus. No cristianismo, Deus está dizendo, não, eu vou fazer algo e vou chegar até você. Sou eu quem vou descer para o teu nível e vou subir você para o meu. Relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Não existe um avivamento sustentável se não estiver sustentado debaixo do pilar do relacionamento. Você pode ter muita informação, mas informação não transforma a tua vida. Conhecimento sem revelação não transforma a tua vida. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos no capítulo 3. Marcos capítulo 3. Nós vamos ver um momento onde Jesus está chamando os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. Jesus está escolhendo os seus apóstolos aqui. E eu quero que você preste atenção comigo. A Bíblia diz assim: Jesus subiu a um monte. Marcos capítulo 3 e versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos. Agora, olha para mim. Para que Jesus escolheu os 12 apóstolos? A maioria das pessoas vai dizer para os enviar para pregar. Mas eu quero que você perceba que existe uma ordem de prioridade nas funções dos primeiros discípulos. A Bíblia diz, escolheu 12 para si, para quê? Para que estivessem com ele, diga comigo, estivessem com ele, depois os enviasse a pregar e depois tivessem autoridade para expulsar demônios. Eu quero que você perceba essa ordem de relacionamento. Porque quando nós falamos sobre os mandamentos, sobre as ordenanças de Deus, nós costumamos dizer que o que todo crente precisa fazer, o que nós temos de mais importante é cumprir o ID. Quem aqui já falou isso? Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito perigoso tentar cumprir o ID sem ter cumprido antes o vinde. O primeiro mandamento de Jesus não foi ide por todo mundo. O primeiro mandamento dele para nós foi vinde a mim. E você percebe a diferença de alguém que foi sem ter vindo antes, para alguém que vai porque veio antes. Diga comigo, o cristianismo é um relacionamento e não um ensinamento. Nem todo mundo entende isso. Teve um grupo de pessoas, eu acredito que você vai lembrar disso, que entenderam o ensinamento, mas não tinham o relacionamento. E eles chegaram e disseram, no nome de Jesus em que Paulo prega, eu aprendi a fórmula. Usar o nome de Jesus. Então, eu vou orar dizendo no nome de Jesus. Eu entendi o ensinamento. No nome de Jesus que Paulo prega, eu ordeno que você saia dele. E o demônio disse, olha, eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus. Mas quem é você? Sabe o que aconteceu? Saqueados, afligidos, como aquele povo que lemos em Juízes. Por quê? Porque abandonaram o princípio do relacionamento. Olhem para o tempo da geração do profeta Samuel. Havia um sacerdote surdo à voz do Senhor. O nome desse sacerdote era Eli. E a cena de Samuel, acredito que em 1 Samuel no capítulo 3, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo aqui. Nós vemos um momento terrível na história da Bíblia. Porque aquele momento se descreve assim: naqueles dias, as visões eram muito raras. E não se ouvia a voz de Deus.
Agora eu pergunto a você, quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus, será que é porque Deus ficou mudo ou é porque a igreja está surda? Qual foi a diferença entre Eli e Samuel? Uma criança que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele ouviu Deus o chamando, ele foi até o sacerdote, mas o sacerdote não sabia ensinar aquela criança a ouvir a voz de Deus. Olha, vai dormir, deve ter sido alguma coisa da sua cabeça, deve ter sido alguma bobagem da sua cabeça. Mas porque uma pessoa aprendeu a ouvir a voz de Deus, a Bíblia fala 18 versículos lá na frente, que o Senhor aparecia continuamente em Siló, se revelava a todo Israel. Eu não sei quanto a você, mas no capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz que as visões eram muito raras, e no versículo 18 a 19, a Bíblia está dizendo que o Senhor estava aparecendo continuamente todos os dias. Eu não sei quanto a você, mas eu quero saber o que aconteceu nesses 17 versículos para fazer tanta diferença. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por Paulista, os olhos do Senhor passam por essa igreja agora. E o que é que o Senhor está procurando? Uma pessoa, um coração sincero e íntegro diante dele. Para quê? Para se mostrar forte para essa pessoa. Aleluia! Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Conhecimento, não de informação, mas um conhecimento de relacionamento. Você precisa ter um conhecimento de relacionamento. O interessante da Bíblia não é a informação que está na Bíblia. O interessante da Bíblia é que a Bíblia é o único livro que você sempre lê na companhia do autor. Ele está sempre com você, você não está lendo sozinho. Aleluia, é isso que dá vida a essa palavra. Sabe o que é que dá vida ao cristianismo? É quando ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente. Aleluia, sabe o que é avivamento? É você levantar a sua voz no momento do louvor e entender que a sua voz não está sendo dissipada no vento, tem alguém que está ouvindo você. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está nesse culto, o Senhor está aqui nessa noite, e Ele diz, eu quero me manifestar, eu quero me mostrar forte, para aqueles que estão inteiros, para aqueles que estão íntegros. A Bíblia diz em Daniel que o povo que conhece o seu Deus, se levanta, se esforça e faz proezas. Porque a nossa geração não está fazendo proezas? Porque a gente não quer conhecer o Senhor, a gente não quer ter relacionamento com Ele. Eu pergunto a você, quando foi que a igreja perdeu o protagonismo na sociedade? Porque a gente não pode ser um eco do mundo. Nós temos muitas vezes nos posicionado como igreja somente para criticar o que o mundo está fazendo, ao invés de ser uma voz de protagonismo, de influência. Historicamente é a igreja quem tem mudado o mundo. Sendo alguém que concorde ou não, cristão ou não, todo mundo tem que entender que, por exemplo, desde a sociedade antiga, foi o cristianismo lá em Roma que acabou com o infanticídio. Porque nos dias de Roma, se uma criança nascesse com alguma doença, era simplesmente morta. Mas o cristianismo mudou aquilo. E o cristianismo está perdendo o seu protagonismo e a sociedade está voltando a matar crianças. Foi o cristianismo que acabou com a escravidão. Não foi o mundo, não foi os direitos humanos modernos. O pai dos direitos humanos negros foi Martin Luther King, um pastor. Todas as mudanças que você vai olhar na nossa sociedade, as grandes universidades ocidentais, elas foram criadas por cristãos. Os primeiros cursos eram cursos de teologia, porque foi o cristianismo que revolucionou o ensino. Mas em algum momento a gente começou a perder o protagonismo. Em algum momento a gente começou a se isolar. E a gente não entendeu que avivamento tem a ver com uma segunda coisa. Diga comigo, estrutura. Jesus falou que não poderia derramar um vinho novo em odres velhos. Ele não pode derramar o novo dele numa estrutura antiga. E esse é o problema muitas vezes nos avivamentos. Sabe qual é o grande problema?
é que o avivamento vai mexer com o teu conforto. O avivamento vai mexer com o teu jeitinho de fazer as coisas. O avivamento vai mexer com a tua forma de pensar. E talvez você não esteja disposto a abrir mão do jeito que você sempre fez as coisas. E quando nós entramos nessa caixinha de dizer como Deus pode fazer, quando Deus pode fazer, eu já entendo, eu já sei como Deus age, eu já sei tudo que Ele pode fazer. Se você sabe tudo que Deus pode fazer, então agora você que é o Deus dele, não Ele o seu Deus. Você não pode limitar Deus, Ele pode fazer coisas novas e inesperadas. Ele pode fazer de um jeito que você nunca viu, Ele pode fazer num tempo que você nunca viu. Jesus nunca repetiu um milagre, Ele não repete milagre nos dias de hoje também. Ele nunca usou alguém exatamente do mesmo jeito. A unção que está sobre a sua vida é genuína. Mas essa unção muda estruturas. Não existe avivamento no meio de pessoas que têm medo de mudar as estruturas que são necessárias. A Bíblia compara o Espírito Santo ao vento. Jesus diz, o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que é vento? Vento é ar em movimento. Para haver vento nesse lugar, tem que ter algum lugar onde um ar velho está saindo e um ar novo está entrando. Se não tem um lugar para sair o ar velho, o ar novo não entra. Eu não sei se você está entendendo, mas se você não deixa o velho sair, o novo não chega. Se você não começa a pensar de uma forma diferente, se você não larga um pensamento antigo, a forma nova de pensar não entra. Porque o avivamento vai começar com mentalidades. Essas mentalidades transformadas, elas vão transformar o ambiente onde elas estão. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez até o final dessa conferência saiam desse evento numa versão 2.0. Você vai chegar até mesmo para o diabo. Ei, você estava acostumado a enfrentar uma versão. Agora você está enfrentando uma versão atualizada. Você está sofrendo um upgrade celestial nesse lugar. Aleluia, tem algo antigo saindo de você nesses dias, tem algo novo entrando na sua vida nesses dias, fazendo de uma forma diferente, fazendo de uma forma inusitada. A primeira vez que a Bíblia fala sobre unção, sobre alguém estar cheio do Espírito Santo, está lá em Êxodo no capítulo 31. A Bíblia diz, eis que eu ungi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria. Agora, deixa eu perguntar para você, quando você pensa em alguém cheio do Espírito, você pensa em quê? É a primeira vez, só uma curiosidade para você, é a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão cheio do Espírito Santo. Está lá em Êxodo 31. O que é alguém cheio do Espírito? Você pode dizer um pregador eloquente, poderoso nas Escrituras. Amém. Você pode dizer uma pessoa orando pelos enfermos e os enfermos ficando curados. Amém. Mas a primeira vez que a Bíblia fala sobre alguém cheio do Espírito, ela diz, e ungi o enchi do Espírito Santo para elaborar desenhos e para trabalhar em toda sorte de invenções. Ungido para desenhar. Ungido para ser criativo. Eu não sabia que precisava da unção para fazer um vídeo para um evento. Eu não sabia que precisava da unção para desenhar um projeto, para iniciar um empreendimento. Mas o problema é que a nossa mentalidade antiga tem colocado a atuação do Espírito Santo dentro de uma caixinha. E nós dizemos, a unção vai usar as pessoas para cantar no louvor, para pregar nos púlpitos, mas não pode fazer muito mais do que isso. As pessoas vão chegar para você e dizer, quem disse que pastor faz isso? Quem disse que um ministro faz isso? Não, isso aí não é a sua área. Cuidado com os rótulos que as pessoas dão a vocês. Porque o mesmo rótulo que pode no começo te promover, é o rótulo que vai te matar. Não é à toa que o carpinteiro morreu num pedaço de madeira. Qual é o rótulo que as pessoas estão te dando? A forma que as pessoas te chamam, muitas vezes, vai ser a forma que vai matar você, que vai aprisionar você. Há um tempo atrás, nós começamos, e quando eu falo de alguns projetos pessoais,
não é que sejam melhores ou piores do que alguém, é porque são os meus. Se você estiver pregando, você fala dos seus exemplos. Amém? Mas há um tempo atrás, nós começamos um ministério chamado Maximize, para o desenvolvimento de líderes. E nós iniciamos um evento, e a ideia, o conceito que o Senhor nos deu, foi trazer toda a área de negócios da nossa região para dentro da igreja. Criamos uma exposição. As empresas traziam soluções de tecnologia para instituições. Então, uma empresa de energia solar, por exemplo, ia para lá, uma empresa de móveis planejados. E o que é que nós estávamos fazendo? No meio de um evento cristão, aquelas empresas estavam lá, os empresários também estavam naquele lugar, e eles começavam a ser expostos à palavra. Algumas pessoas começaram a criticar em redes sociais. E eu vou te dizer uma coisa, não tem como você ser autêntico sem ser criticado. Ninguém vai atirar pedra numa árvore que não está dando fruto. Amém? Agora entenda uma coisa, se você fracassar, as pessoas vão criticar. Se você for um sucesso, as pessoas vão criticar. Então é melhor ouvir a crítica do lado do sucesso. Amém? As pessoas começaram a perguntar, você está trazendo as coisas do mundo para a igreja? Você está trazendo o secular para a igreja? Você está trazendo os negócios para a igreja? E eu disse, onde é que tem na Bíblia que não pode? Onde é que tem na Bíblia que não pode? Deixa eu perguntar algo mais profundo, porque eu quero fazer você pensar um pouco mesmo. Onde é que tem na Bíblia a palavra secular? Qual é o versículo? Sabe de onde veio esse conceito? Quando o cristianismo se tornou uma religião oficial em Roma, as pessoas começaram a separar aqueles que eram sagrado, daqueles que eram secular. E então as pessoas pensam, o pastor precisa ser ungido para pregar. Mas eu vou ser um médico, eu não preciso ser ungido para ser um médico. O pastor vai ser ungido para ensinar. Mas eu sou um advogado, eu não preciso da unção para ser um advogado. E sabe o que acontece com isso? É que nós temos um cenário onde os melhores advogados, os melhores professores, os melhores médicos não são crentes. Isso aconteceu há um tempo atrás, num movimento chamado Jesus Culture, nos Estados Unidos, talvez alguns já tenham ouvido falar. Aquela geração, ela entendeu que Jesus estava voltando, e se Jesus estava voltando, por que entrar nas faculdades? Se Jesus estava voltando, porque a gente tem que abrir grandes empresas? Se Jesus está voltando, então a gente vai se trancar na igreja, a gente vai somente orar, a gente vai somente estudar a Bíblia. Passou-se uma geração. Hoje no Vale do Silício, nos Estados Unidos, os maiores empresários não são cristãos. Hoje os maiores políticos daquela nação não são cristãos. Hoje os grandes empresários daquela nação não são cristãos. E o cristianismo perdeu a sua zona de influência, porque as pessoas ficaram com medo de entrar no mundo. Mas Deus está levantando uma geração de crentes, e está acontecendo no Brasil também, que não tem medo de entrar na política, e influenciar a política com os princípios do reino, que não tem medo de entrar na educação. Ei, os melhores professores de faculdade têm que sair aqui da igreja. Não tem medo de entrar no direito, não tem medo de entrar nas artes. Ei, os melhores músicos não devem ser os músicos seculares, não. Os melhores músicos devem ser os músicos cristãos. Porque você acha que você vai adorar o Senhor, então você vai cantar com 3, 4 notas, mas se você está fazendo uma música lá fora tem um rigor profissional. Jesus já falava isso, os filhos desse mundo são mais sábios muitas vezes na administração das coisas naturais do que os filhos de Deus. Porque a gente fica pensando, se está fazendo para Deus, faz de qualquer jeito, faz o que dá. Não, você vai fazer o melhor, você vai fazer com excelência. Diga comigo, estrutura. Avivamento vai mexer com a sua estrutura. Quando você não quer mexer com a sua estrutura, e você já tem o conhecimento, você vai se tornar um fariseu. Qual era a característica de um fariseu? Eu vou resumir para você. Um fariseu usa o que Jesus ou o que Deus já fez para criticar o que Deus está fazendo. Eu vou dizer de novo para você entender e meditar sobre isso. Um fariseu usa o que Deus já fez como argumento para criticar o que Deus está fazendo. Os fariseus
acusavam Jesus citando Jeremias e Isaías. Mas os profetas diziam assim, e você está fazendo isso. E aí você pode pensar um pouquinho sobre a sua vida, e talvez você possa dizer, mas na igreja não pode ser assim. Mas meu pastor sempre fez desse jeito. Mas Deus quer trazer o novo. Avivamento vai trazer o novo na sua vida. Avivamento vai trazer estruturas novas. Avivamento é quando Deus faz algo tão grande, que você precisa criar um sistema novo para acomodar aquilo que Deus está fazendo. Porque não cabe mais na sua estrutura, não é um crescimento incremental, é uma revolução. É como você mudar uma estrutura. Quando alguém inventou a energia elétrica, tudo teve que mudar para se adaptar à energia elétrica. Postes, linhas de energia. Quando alguém inventou os carros, agora todos os lugares tinham estrada, a cidade mudou completamente por causa daquela criação nova. Assim também com a internet. Quando Deus cria algo, querido, Deus não está invalidando uma lei anterior, Ele só está criando algo superior àquela lei que você conhecia. Vai precisar trazer uma nova estrutura. Deixa eu dar um exemplo para você. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Quem já ouviu falar na lei da gravidade? Essa lei diz que o que eu soltar aqui vai cair. Agora, quando nós falamos de um avião, aparentemente o avião está vencendo a lei da gravidade. Mas na verdade ele só está operando em uma lei superior à lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. Em outras palavras, existem leis que você não conhece ainda. E talvez você pense, mas olha, isso aqui tem que cair. Não, quem disse a você? Tem formas novas de ver. Você não está entendendo não, deixa eu falar desse lado aqui. Coisas, deixa eu ficar mais bíblico para você, para a gente não falar de gravidade, de aerodinâmica. Coisas que nem olhos viram. O que é uma coisa que nem olhos viram? É quando alguém chegar para você e dizer, eu nunca vi acontecer assim na vida de ninguém. Coisas que nem olhos viram. Coisas que ouvido algum jamais ouviu. O que é uma coisa que ouvido algum jamais ouviu? É alguém vai chegar e vai dizer, rapaz, eu nunca ouvi falar que poderia ser feito desse jeito. Coisas que jamais penetraram em coração de homem algum. Nunca imaginei que poderia ser assim. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. A gente está falando aqui para aqueles que têm relacionamento. A gente está falando aqui para aqueles que não têm medo de estrutura. Deixa eu te dizer uma coisa. Avivamento não deixa o ambiente do mesmo jeito que ele começou. Aleluia. Você já parou para perceber que a história da Bíblia é muito interessante? A história da Bíblia começa num jardim, mas ela termina numa cidade. Você já parou para perceber que ela começa no jardim do Éden, mas ela termina na Nova Jerusalém? Ela começa num jardim, mas ela termina numa cidade. Por quê? Porque Deus constrói os ambientes com você. Amém. Quando você está avivado, querido, não tem como o lugar ficar do mesmo jeito. Aleluia. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno vão ser derrubadas. Não existe convivência pacífica entre você e o reino das trevas. Não existe convivência pacífica entre a luz e a escuridão. Quando a luz acende, a escuridão tem que sair. Ele diz, olha, eu dou autoridade a você para pisar serpentes e escorpiões. Não é para andar lado a lado com eles. Você vai pisar, você vai mudar, você vai transformar. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é para suportar o mundo, não é para aguentar o mundo, não é para resistir ao mundo, é para vencer, é para transformar. Diga comigo, eu fui chamado por Deus para transformar essa geração. Diga comigo, eu estou disposto a quebrar o odre velho para receber o vinho novo. Diga, eu estou disposto a fazer de formas diferentes, em tempos diferentes. Aleluia. Eu não estou pregando para motivar você, querido, eu estou falando inspirado pelo Espírito Santo. Você foi chamado nesse lugar para fazer o que ninguém nunca fez, de uma forma que nunca foi feita, num tempo que nunca foi feito. Eu não estou falando uma palavra para você entender, é para você pegar pelo Espírito. Ou você pega isso e transforma a sua geração, ou você decide voltar do mesmo jeito.
Aleluia! 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 Diga comigo, transições. Aleluia! Todo avivamento vai trabalhar com gerações. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. O que é que quer dizer isso? Você vai preparar terreno que outros vão conquistar. Aleluia! Não, você não está entendendo. O livro de Salmos diz, Salmos 115, versículo 14, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sabe qual é o plano de Deus? Cada vez mais. Sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo, olha, seus filhos vão fazer o que você nunca conseguiu fazer. A sua geração vai chegar em níveis que você nunca chegou, e isso é o normal. Foi Jesus quem estabeleceu esse padrão de transições. Ele disse, olha, eu vou subir para que vocês façam as mesmas coisas. Ainda maiores. Aleluia. Ainda maiores. Deus está levantando pessoas aqui que vão somente pavimentar o caminho para outras gerações, que vão fazer coisas ainda maiores. Aleluia. Não se incomode, preste atenção nisso. Não se incomode em começar uma jornada somente para levar o povo a um lugar onde outro vai desfrutar. É só você olhar para a história de Moisés e Josué. Amém? O teto de Moisés foi o piso de Josué. Não se incomode em lutar as batalhas para um outro depois construir um palácio. É só você olhar para Davi e Salomão. O teto de Davi foi o piso de Salomão. Ah, quer dizer que eu vou lutar, que eu vou vencer esses filisteus, somente para depois chegar um outro engraçadinho e aproveitar essa vitória e construir um palácio? É. Quer dizer que eu vou ficar vagando num deserto, vencendo fome, vencendo calor, para depois que estiver perto da terra prometida, somente para passar para um engraçadinho desfrutar daquela terra prometida? É isso mesmo. Você vai dizer para a pessoa, você não vai precisar sofrer o que eu sofri nessa área. Você não vai precisar passar por esses mesmos problemas, você vai ter outros desafios. Na sua terra você vai ter os seus gigantes, mas não são os gigantes que eu já venci para você. Porque avivamento não tem a ver com você. Avivamento não acaba em você. Mas é uma geração contando a outra geração os feitos do Senhor. Muitos avivamentos acabam porque as pessoas querem centrar nelas mesmas, mas não tem a ver com engrandecer o seu nome, tem a ver com engrandecer o nome dEle. Não tem a ver com você ser famoso, não tem a ver com você ser conhecido, tem a ver com você ser relevante, tem a ver com você cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer nessa terra. Aleluia! Se tem uma coisa que a gente entende sobre gerações, se tem uma coisa que a gente entende sobre transições, é que não existe ninguém nessa terra que pode fazer qualquer coisa sozinho. Deus sempre começa uma visão com uma pessoa, mas Ele termina com um grupo de pessoas. Aleluia, você precisa de outras pessoas. O teto de João Batista foi o piso de Jesus Cristo. Não se incomode se alguém começar a partir de onde você está terminando, porque esse é o propósito mesmo de Deus. Queria chamar o grupo de música aqui, para você ter a sensação que a gente está acabando, só para te enganar. Aleluia, aleluia, diga comigo, relacionamentos. Diga comigo, estruturas. Diga comigo, transições. São chaves para um avivamento sustentável. O Senhor está chamando você para um nível de relacionamento. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você sai das quatro paredes, quando você sai dessa mentalidade da caixinha, você está disposto a desfrutar do que outros nunca desfrutaram. Deixa eu contar algo para vocês. Há um tempo atrás, há 2 anos, o Senhor tinha colocado no nosso coração o desejo de alargar as tendas da igreja. Nós estávamos no meio de um projeto social
E a nossa igreja estava em meio a um hospital, o hospital de câncer da cidade. Ele ficou sem os mantimentos básicos, sem a medicação básica. A nossa igreja se mobilizou, levou pessoas para aquele lugar, atendeu aqueles pacientes com essas medicações. Pessoas diziam: o que é que tem a ver uma igreja comprando remédio para um hospital? Passou-se um tempo, nós estávamos procurando, como eu disse, esse terreno para a igreja. Nós não conhecíamos o diretor desse hospital. Esse diretor nos procurou, um hospital de oncologia com alguns outros atendimentos também. Ele descobriu que eu era médico, ele queria conhecer melhor a igreja. Ele foi à igreja, ele conversou comigo. Ele queria que eu largasse a igreja para trabalhar no hospital dele. Ficou maravilhado com o que estava acontecendo naquele lugar. E eu disse: olha, eu não saí da medicina por dinheiro, e eu não vou voltar para ela por esse motivo. Ele disse: mas eu queria te ajudar de alguma forma. O que é que vocês precisam? E eu disse: bem, se você está perguntando, nós precisamos de um terreno para a nossa igreja. E ele disse: qual é o tamanho da igreja que vocês têm hoje? Eu disse: olha, são 3.500 metros quadrados. Ele falou para mim: escolha um lugar na cidade, e nós vamos dar esse terreno para vocês. Aleluia. Calma aí. Nós estávamos procurando um terreno, e nós já tínhamos pisado nesse terreno. Só que esse terreno não tinha 3.500 metros quadrados. Esse terreno tinha 30.000 metros quadrados. 3 hectares no centro da cidade. Esse terreno custava 18 milhões de reais. E as pessoas que estavam negociando com a gente disseram: olha, 19 milhões, a gente pode chegar em 18 milhões, se vocês derem um grande adiantamento. Eu disse: agora a gente está conversando. A igreja não tinha 1 milhão, a igreja não tinha 500 mil reais, mas a igreja estava negociando um terreno de 18 milhões de reais. Sabe que vai ter muita gente que vai chamar você de louco quando você começar a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Nós não sabíamos, mas o diretor daquele hospital também era o sócio majoritário daquele terreno. E eu disse: olha, nós agradecemos essa oferta, e se você fizer, a gente vai aceitar de muito bom grado. Mas não serve para a gente um terreno de 3.500 metros quadrados. Porque a gente não vai sair de onde a gente está para um lugar do mesmo tamanho e construir. E ele disse: quanto espaço você precisa? Eu falei: nós precisamos de 30.000 metros quadrados. Ele disse: o que é que você vai fazer? Vai fazer um shopping center? E a gente começou a mostrar alguns projetos. Resumindo a história para você, a nossa igreja recebeu uma oferta desse homem de 13 milhões de reais. Normalmente, quando a gente fala isso nos lugares, as pessoas dão glória a Deus. 13 milhões de reais. Resumindo a história, o terreno já está comprado. Resumindo a história, nós já começamos os primeiros passos para a construção da nossa igreja. Aleluia. Por que eu estou falando isso para você? Porque toda essa porta de favor aconteceu simplesmente porque nós decidimos não ser igreja somente nas 4 paredes, mas sair para influenciar a sociedade. Nós tivemos nesse momento, na semana passada, uma das faculdades de Direito da cidade, convidando o diretor do Rema Prisional, porque os alunos de Direito queriam estudar o que está acontecendo com a ressocialização daqueles detentos. Porque 8 deles já saíram da cadeia e eles estão trabalhando, eles abandonaram o crime. Porque uma dessas pessoas que se graduou no Rema Prisional já está fazendo escola de ministros esse ano. Um outro é empresário, bem sucedido, e ele disse: pastor, a polícia ficou grampeando o meu telefone durante 1 ano. Porque eles disseram: não, esse cara está traficando drogas, ele não pode estar com esse carro, ele não pode estar morando nesse bairro, ele está fazendo alguma coisa errada. E eu sabia que eles estavam grampeando, e eu deixei eles continuarem assim. Para quê? Para eles saberem o que Deus está fazendo comigo.
E eu dizia, glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo, Deus é fiel. E ele disse, pastor, às vezes eu falava no telefone de propósito, pregando para a polícia. Aleluia. Diretor do presídio está congregando na nossa igreja. Diretor do presídio da cidade de Salgueiro, uma cidade próxima a Petrolina, ligou para a gente e disse, a gente quer esse trabalho no nosso presídio. Diretor da cidade de Juazeiro da Bahia ligou para a gente quer esse trabalho no nosso presídio. Porque ele disse, eu nunca passei por uma ala de um presídio para ver um monte de gente sentado discutindo um livro. Que livro era esse? Era o material didático do Rema. Ele disse, eu nunca vi nem o povo lendo, quanto mais discutindo alguma leitura. Conta para mim o que está acontecendo. Querido, é quando você decide sair das quatro paredes que uma transformação vai acontecer na sua sociedade. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para sair incomodado daqui essa noite. O que é que eu preciso transformar? Qual é a área que eu tenho tocado e eu preciso influenciar? Eu não estou falando somente no serviço à igreja, glória a Deus por isso, querido. Mas é além, é mais do que isso. O povo que conhece o seu Deus se levanta e faz proezas. Diga comigo, se levanta e faz proezas. Sabe o que é proeza? Proeza no dicionário: feito extraordinário, feito que demanda grande habilidade ou capacitação. O que é que isso quer dizer? Alguém vai chegar e vai dizer, olha, tem que ser muito capacitado para fazer isso, ou conhecer a Deus. Aleluia. É alguém dizendo, eu não sabia que poderia subir assim tão rápido nessa empresa. Eu não sabia que alguém poderia prosperar assim tão rápido nessa área. Se chama proeza. Proeza. Você tem que ter um apetite pelo sobrenatural. Você tem que ter um apetite pelo extraordinário, um apetite por aquilo que é fora do comum. Deus está usando você para fazer algo diferente. Aleluia. Querido, isso aqui não é palestra motivacional, não. Isso aqui é Deus falando com você. Aleluia. Aleluia. Quantos estão prontos para pegar um milagre de rompimento nessa noite? Quantos estão prontos para segurar um milagre nessa noite? Não, eu vou perguntar de novo para você. E se você não quiser, não precisa responder não. Mas quantos estão prontos para segurar? Eu não estou falando no ano que vem. Eu estou falando nessa noite. Eu estou falando agora. Eu estou falando nesse culto. Você está pronto para pegar um milagre nas suas mãos? Diga comigo, relacionamentos. Diga comigo, estruturas. Diga comigo, transições. Você está pronto para pegar esse milagre? Avivamento não acontece sozinho. Você vai pegar o seu milagre agora. Estenda a sua mão assim. Agora pegue a mão do seu vizinho. Pronto, você está pegando o seu milagre. Você está segurando um milagre. Você não sabe quantas vezes o diabo tentou destruir essa pessoa, mas ela está de pé. Você não sabe quantas vezes doença tentou derrubar essa pessoa, mas ela está em pé. Você não sabe quantas vezes o diabo tentou falir essa pessoa, mas ela está em pé. Você está segurando no milagre agora. E é com esse milagre que você está segurando que o avivamento vai acontecer. É esse milagre que você está segurando que é a ferramenta de Deus para transformar essa geração. Olhe para o seu vizinho agora. Você vai pregar para ele. Segura a mão dele ainda. Olhe para ele e diga, meu irmão, você está segurando no milagre vivo. Diga, eu sou um milagre. Aleluia. Aleluia. Tem algum milagre nesse lugar? Tem algum milagre nesse lugar? Aleluia. Oh, aleluia. Eu sou amor.
videira, eu sou o corpo e você a minha cabeça. Declare: eu sou o ramo, você é a videira, eu sou o corpo e você a minha cabeça. Eu sou o ramo, você é a videira, eu sou o corpo e você a minha cabeça. Declare mais uma vez: eu sou o ramo, você é a videira, eu sou o corpo e você a minha cabeça.